Salve! Hoje a gente vai, assim, mergulhar fundo, sabe? Nas águas doces e douradas de uma força muito, muito amada na Umbanda. Mamãe Oxum. Temos aqui uns materiais bem legais do colegiado de estudo de Umbanda, lá da casa de Zambi Odoiá, e a ideia é tentar entender juntos quem é essa divindade, qual a importância dela pra gente, né, na vivência umbandista, e como essa energia toda chega na nossa vida. Queremos fazer uma conversa que, sabe, honre a ancestralidade, o aprendizado que vem dessa troca. Com aquele axé bom, de simplicidade, de alegria. Vamos lá, vamos desenrolar isso. Isso mesmo. E é legal começar pensando que Oxum não é só, tipo, uma figura de lenda, distante. Ela é um princípio fundamental na visão de mundo iorubá, sabe? Uma força da natureza que está muito viva, muito presente nas tradições afro-brasileiras, como a Umbanda, que a gente estuda. Vamos olhar para as raízes dela, lá na África. Decifrar o que está por trás dos símbolos, tipo espelho, e dos mitos, os itãs, que são pura sabedoria, né? E falar também dessa conexão profunda com o sagrado feminino. E o principal, eu acho, como é que a gente pode, a partir do que a gente está estudando aqui, se conectar com essa energia toda, de amor, de cura, de prosperidade no nosso caminho. Ótimo ponto de partida. E para a gente entender bem, as fontes que a gente tem aqui já indicam logo de cara a natureza, né? Especificamente um rio, como a origem do nome Oxum. Isso é central, né? Totalmente central. A chave para Oxum está no fluxo. Ela é o rio. O nome vem do rio Oxum, lá na Nigéria, naquela região iorubá de Osogbo, um lugar sagrado para ela até hoje. O nome Oxum, que a gente fala Oxum, é a palavra iorubá para esse rio e para a energia espiritual que mora ali. Para eles, cada pedaço da natureza tem uma emanação divina, um orixá. Oxum é a orixá das águas doces, rios, cachoeiras, lagos, fontes. Faz todo sentido essa ligação com a água doce. Então, se Iemanjá é o marzão, a imensidão, a mãe das águas salgadas, Oxum seria essa força mais próxima que corre aqui na Terra. Exatamente. Iemanjá é a imensidão, a origem, o grande útero. Oxum é o caminho da água que alimenta a terra, que faz a vida brotar, florescer. É a água que a gente bebe, que lava as pedras, que desvia dos obstáculos com paciência, né? Por isso a energia dela está ligada ao fluxo da vida, à fertilidade. E não só de ter filhos, mas de ideias, sabe? E também as nossas emoções mais lá do fundo, a intuição, o carinho. As águas dela refletem o céu e o nosso rosto também. Por isso o espelho, o ABB, é o símbolo máximo. Ao espelho? Sim, ele convida a olhar para dentro, né? Se conhecer. Ela ensina essa persistência suave, igual o rio que desgasta a pedra com o tempo. Ela colhe, purifica, traz prosperidade e acalma a dor da alma. Falamos de amor, beleza, fertilidade. As fontes exploram bastante isso como arquétipos, né? Como é que esses conceitos aparecem na figura de Oxum? Olha, Oxum encarna o arquétipo do feminino pleno, sabe? Consciente do seu valor, que junta sensibilidade e inteligência. O amor de Oxum é cuidado, é empatia, é nutrir. A beleza não é só por fora, é harmonia por dentro e por fora, é equilíbrio. A fertilidade, como a gente disse, vai além do físico. É gerar vida, sim, mas também projetos, afetos, prosperidade. O dourado, a cor dela, simboliza a riqueza, não só dinheiro, mas principalmente a riqueza da alma, a nobreza de espírito. E a importância dela na criação do mundo para a visão iorubá é fundamental. Tem um Itã, uma história que é a chave para isso. Ah, sim. As fontes falam muito de um Itã importante sobre a criação. Aquele em que os orixás homens tentaram fazer tudo sozinhos e não deu certo. Como que Oxum entra aí para mostrar a importância do feminino segundo esses estudos? Esse Itã é muito importante para a gente entender o equilíbrio do universo na visão iorubá. Olodumaré, que é o ser supremo, deu aos orixás a tarefa de organizar o mundo, só que os orixás masculinos, naquela força toda, no ímpeto deles, acharam que podiam fazer sozinhos. Ignoraram as iabás,
as mães ancestrais, as orixás femininas, e o resultado Deu ruim, né? deu muito ruim. A terra ficou seca, estéril, nada nascia, a vida não ia para frente. Aí foi Oxum, a mais jovem das Iabás, quem levou o problema para Olodumaré. Com sabedoria, com delicadeza, ela argumentou: olha, sem o princípio feminino, sem as minhas águas doces, sem o poder de gestar, nada vai florescer. Olodumaré concordou, viu a verdade ali e deu a Oxum o poder de trazer a fertilidade de volta para o mundo. Quando ela derramou as águas dela, a vida voltou. A grande lição desse Itã, que as fontes mostram, é essa dependência mútua, sabe? Entre o masculino e o feminino. O mundo só anda bem quando tem cooperação, equilíbrio, ação e acolhimento, força e sensibilidade. Oxum representa essa sabedoria que concilia, essa força que une e que fertiliza. Por isso ela também é a senhora da prosperidade. Onde tem equilíbrio e amor, a riqueza de dentro e de fora pode crescer. É uma lição muito forte mesmo, sobre equilíbrio, sobre precisar um do outro. E os Itãs, essas histórias, são como umas janelas para a gente entender a alma dos orixás, não é? As fontes trazem outras histórias que mostram mais essa complexidade de Oxum. Porque ela é doce, mas não é boba, né? Exatamente. Os Itãs mostram essa riqueza dela. Maternal, sedutora, diplomata, estrategista, vaidosa na medida certa e muito justa. Ela não impõe, ela encanta, ela convence. Vamos ver uns exemplos que os materiais trazem. Tem um muito famoso que é o de Oxum e Xangô. Ela, sendo uma das esposas dele, era o contraponto doce para aquela força justiceira e meio impulsiva de Xangô. Dizem que uma vez, Xangô estava muito bravo, pronto para soltar raio em todo mundo. Ninguém conseguia acalmar o homem. Imagina a cena. Pois é, aí Oxum chegou devagarinho, com aquele encanto dela, aquela suavidade, ofereceu mel para ele, que é a comida ritual dela, né? E com palavras doces mostrou para ele que justiça de verdade precisa ter compaixão, e ele se acalmou. O mel então vira esse símbolo, né, da palavra que adoça, que acalma, do poder da diplomacia em vez da força bruta. Que imagem forte essa. A doçura desarmando a raiva. Mostra um tipo diferente de poder, realmente. Com certeza. Outro Itã bem importante é o de Oxum e Ogum. Lembra quando Ogum, o senhor do ferro, da tecnologia, ficou bravo com a humanidade e se escondeu na floresta? O mundo parou. Sim, sem o trabalho dele nada andava. Exato. Vários orixás tentaram trazer ele de volta, mas nada. Foi Oxum quem teve a sacada. Se enfeitou toda, usou o encanto, a dança, a inteligência dela. Foi lá na floresta e com astúcia, com beleza, conseguiu chamar a atenção de Ogum e convencer ele a voltar para o convívio, para o bem de todo mundo. A lição aqui é: a inteligência emocional, a persuasão podem arrumar a bagunça onde a força sozinha não consegue. Tem até um ditado que lembra isso. O ferro é forte, mas precisa da água para ser moldado. Faz muito sentido. Ela é estratégica. E tem também o Itã que fala da relação entre Oxum e Iemanjá. Às vezes são irmãs, às vezes mãe e filha. Depende da história, as duas são das águas, mas cada uma no seu lugar. Teve uma época que elas discutiam qual água era mais importante. Oxum defendia os rios dela que fertilizavam a terra e Iemanjá dizia que tudo corria para o mar dela. Aí Olodumaré chegou e disse: "Ô minhas filhas, as duas são essenciais, uma completa a outra. O rio, Oxum, corre para o mar e Iemanjá. É um ciclo. Uma lição linda sobre cooperação, união no feminino, respeito pelas diferenças que se somam." E aqui que a coisa fica realmente interessante. Essas histórias todas, quando a gente olha junto, como as fontes sugerem, confirmam muito esse papel dela de mediadora, né? Quase uma diplomata do Orum, do mundo espiritual. Parece que é ela quem tem a chave para acalmar as coisas, para conectar os mundos. Usando essa sabedoria que vem do coração, a inteligência emocional. Uma força que mora na delicadeza. É isso. Perfeitamente colocado. Essa força sutil, mas imensamente poderosa. E trazendo essa força aqui para o nosso chão, para o Brasil, a ligação de Oxum com Nossa Senhora Aparecida é algo, uau, muito presente na nossa cultura, na fé do povo.
Como é que as fontes explicam essa conexão tão forte? Ah, esse ponto é crucial e é um exemplo lindo de resistência, de adaptação espiritual do povo africano que foi escravizado. Eles não podiam cultuar seus orixás abertamente, né? Então eles criaram o sincretismo. Associaram seus orixás aos santos católicos que tinham características ou histórias parecidas. Foi uma estratégia de sobrevivência cultural e religiosa muito inteligente. Oxum, Senhora das Águas Doces, do amor de mãe, da fertilidade, protetora, achou um eco em Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, achada nas águas do Rio Paraíba do Sul, vista como mãe que ampara, protetora do simples. As semelhanças são bem fortes mesmo. As duas ligadas a rio, as duas vistas como mães amorosas que intercedem pela gente. Exatamente, e essa associação permitiu que a devoção a Oxum continuasse escondidinha ali sob a imagem da santa. Para muita gente, especialmente na Umbanda, saudar Nossa Senhora Aparecida é também saudar Mamãe Oxum. As energias meio que se misturam no coração do povo. Mas, é muito importante frisar o que os materiais de estudo reforçam. Não são a mesma divindade. O sincretismo foi uma ponte, uma fusão simbólica que nasceu da necessidade da história. Honrar essa ligação é, antes de tudo, honrar a força, a resiliência, a sabedoria dos nossos antepassados que mantiveram o axé africano vivo, apesar de tudo. Ver a imagem negra de Aparecida, para muitos, é reconhecer essa presença ancestral ali. Entendido. Faz todo sentido olhar por esse ângulo da resistência. Voltando para o arquétipo e pensando na gente, na nossa psicologia, como essa energia de Oxum bate aqui dentro? As fontes falam muito do espelho, né? Não só o objeto, mas o símbolo do autoconhecimento. Sim, o espelho é a metáfora perfeita. Ele convida a gente a olhar para dentro, com honestidade, mas com amor também. A energia arquetípica de Oxum se manifesta naquela parte da gente. E isso vale para todo mundo, homens, mulheres, que valorizam a beleza que vem de dentro, a diplomacia, a inteligência emocional. É a capacidade de ser firme, mas com suavidade. De cuidar da gente para poder cuidar do outro. De usar o nosso charme pessoal não para manipular, mas para trazer harmonia. Quem vibra nessa sintonia costuma ser mais sensível, intuitivo, conectado com as próprias emoções e com os dos outros também. Então, cultivar essa conexão com o Oxum pode ajudar a gente a desenvolver empatia, autoestima, essas coisas? Sim, exatamente. Com certeza. O arquétipo de Oxum ensina sobre o amor próprio, que ele é a base para amar o outro. Ensina que sensibilidade não é fraqueza, é um tipo de inteligência. Aparece na capacidade de ouvir com o coração, de acolher sem ficar julgando logo de cara, de mostrar carinho de verdade. A sensualidade ligada a ela é do prazer de viver, sabe? De gostar de estar no próprio corpo, com alegria, com respeito. É uma energia que atrai, que junta, que acalma. Mas como toda força muito poderosa, precisa de equilíbrio. E aí que entra o lado sombra, imagino eu. Os materiais devem falar disso também, né? Como que essa energia pode aparecer de um jeito desequilibrado. Com certeza. O autoconhecimento que Oxum propõe inclui olhar para as sombras também. Quando essa energia está meio fora do eixo, o amor pode virar apego demais ou ciúme. O autocuidado, a vaidade podem virar narcisismo, sabe? Escondendo uma insegurança lá no fundo. A sensibilidade pode levar para melancolia ou para dificuldade de dizer não, de colocar limites. A habilidade de convencer pode virar manipulação emocional. É muito importante entender, como as fontes mostram, que não são defeitos de Oxum, são distorções nossas, humanas, das qualidades divinas dela. São pontos que pedem atenção, consciência, trabalho interno para a gente reequilibrar. O espelho serve para isso, ver a luz e a sombra. Entendi. E os elementos ligados a ela na prática, nos rituais? As cores, os símbolos, as ervas que as fontes citam. Como que eles funcionam como umas pontes para a gente se conectar com a axé de Oxum? Cada elemento desses é como se fosse um veículo de energia dela, sabe? Uma forma de entrar na sintonia, na vibração dela.
Os materiais trazem várias correspondências. O elemento principal, claro, são as águas doces. Rios, cachoeiras, fontes simbolizam fluidez, limpeza emocional, fertilidade. As cores são o amarelo, da alegria, otimismo, prosperidade, e o dourado, que fala de nobreza espiritual, riqueza interior, consciência mais elevada. Os símbolos mais fortes são o abebeia, aquele leque com espelho, que mostra realeza, beleza e autoconhecimento. O espelho sozinho também, para introspecção. As joias, que são símbolo do axé dela, do valor próprio. E os próprios rios e cachoeiras, que são os templos naturais dela. Ah, e os potes e quartinhas com água, que lembram o útero, a capacidade de conter e gerar vida. Legal. E as ervas, pedras, metais, esses elementos também são chave nos trabalhos, nas oferendas, certo? Sim, cada um tem uma vibração. As ervas de Oxum geralmente trazem calma, doçura, boas energias. Tipo erva doce, camomila, macaçá, alfazema, manjericão, colônia, muito usadas em banhos, defumações, para equilibrar as emoções. As flores, como rosas amarelas, lírios brancos ou amarelos, mostram a delicadeza, o magnetismo dela. As pedras, tipo topázio amarelo, citrino, conectam com a energia solar dela, de confiança. Os metais são o ouro, claro, símbolo de nobreza, pureza, e também o cobre, que é um bom condutor de energia feminina, ligado ao amor. Animais associados têm o pavão, pela beleza, e a galinha d'Angola, pela fertilidade. Tradicionalmente, o dia dela é o sábado. O número vibracional principal é o 5, ligado aos sentidos, à mudança. Às vezes o 8 também aparece. E a saudação, que é uma forma de chamar com respeito. Ora Ieieo, Mamãe Oxum. Ok, então a gente tem a história, a mitologia, a psicologia, os símbolos. Nossa, é muita informação rica. Mas, tá, como isso tudo aterrissa na prática? Como a gente pode sentir, vivenciar essa energia de Oxum no terreiro, nos rituais e até no dia a dia mesmo, com base nesses estudos? Ótima pergunta. Vamos conectar tudo isso com a vida real, né? Dentro da Umbanda, especialmente olhando pela Umbanda sagrada que os materiais citam, Oxum é cultuada como o trono feminino do amor divino. Ela rege a concepção da vida em todos os sentidos e o amor que junta, que une as pessoas. O culto é muito de devoção. Nas giras, a vibração dela se manifesta forte nas caboclas dos rios e cachoeiras. São entidades que trabalham com esse magnetismo suave dela, sabe? Curando ferida emocional, dando conselho amoroso, passe que acalma o coração. O congá, o altar, muitas vezes tem flor amarela, espelho, água doce para refletir a energia dela. E as oferendas, mel, frutas doces como maçã, mamão, flores, perfumes suaves, são vistas como um jeito de agradecer, de trocar energia, de fortalecer o laço com essa vibração. Mas é fundamental, e os estudos batem muito nessa tecla, a ética. A oferenda tem que ser feita com respeito pela natureza, nada de sair sujando o rio, né? Com intenção pura, focada na gratidão, no equilíbrio, na cura. Nunca para manipular namorado ou para pedir coisa egoísta por pura ganância. A intenção e o respeito é que dão valor para a oferenda. E os pontos cantados, as rezas, são ferramentas poderosas de vibração para chamar a presença doce e curadora dela, para acalmar a mente, o espírito. No fundo, cultuar Oxum é um convite para a gente refinar nossos próprios sentimentos. E essa parte da cura emocional, que parece ser tão forte em Oxum, como a gente pode acessar essa energia fora do ritual do terreiro, assim, no dia a dia? Oxum é vista como a grande terapeuta das nossas águas internas, da alma. Ela ajuda a cicatrizar aquelas feridas de rejeição, de carência, de autoestima baixa. As águas simbólicas dela lavam mágoa, ressentimento. Até o choro, quando vem nessa vibração dela, pode ser muito curativo, sabe? Uma limpeza, uma liberação.
Os materiais até sugerem umas práticas simples, respeitosas, para a gente se conectar com ela no cotidiano, sem precisar de iniciação formal nem nada. Tipo, tomar um banho com erva calmante, camomila, erva doce, pensando em limpar as emoções. Fazer o exercício do espelho, olhar no olho e falar coisa boa para si mesmo. Oferecer uma flor amarela, uma fruta com mel, num lugar bonito na natureza, com respeito, sem sujar. Escrever uma carta para si, reconhecendo as dores, mas também as vitórias, com compaixão. O objetivo é sempre esse: se reconciliar com a própria sensibilidade. Legal isso. E quanto ao equilíbrio entre luz e sombra, que a gente falou, ciúme, a vaidade, como trabalhar isso na prática, se inspirando em Oxum? O caminho, de novo, é o autoconhecimento. Usar o espelho de Oxum para se olhar com honestidade. É buscar o autocuidado sem ser egoísta. É aprender a amar com liberdade, sem querer ser dono do outro, deixando o amor fluir como o rio. É desenvolver a empatia, mas sem se afogar na dor alheia, sabendo colocar limites saudáveis. É cultivar a beleza que vem de dentro, que honra o nosso axé, e não só a casca. É praticar a comunicação amorosa, usar a palavra como mel de Oxum, doce, mas verdadeira, construtiva. A doçura dela não é fraqueza, viu? Inclui firmeza, clareza quando precisa. É um trabalho constante de ficar atento, de ter consciência. Pensando agora num contexto mais amplo, como a figura de Oxum conversa com a espiritualidade de hoje, com essas buscas atuais por conexão, por sentido na vida? Oxum tem uma mensagem muito atual. Ela inspira demais esse movimento de resgate do sagrado feminino que valoriza a intuição, o cuidado, o acolhimento, a sabedoria emocional. Qualidades essenciais para todo mundo, né? No mundo tão focado na razão, às vezes tão agressivo, ela ajuda a gente a conectar a sabedoria ancestral, os rituais, os fundamentos que são nossa raiz. Precisam ser respeitados, estudados com uma busca espiritual mais pessoal, mais autêntica. A mensagem dela de amor, de harmonia, de autoaceitação, de prosperidade entendida como bem-estar, abundância de coisa boa vai além de religião. Mas é vital sempre lembrar e respeitar a origem dela, africana e iorubá, e a caminhada dela na Umbanda. No mundo tão corrido, tão cheio de conflito, a doçura, a paciência, a sensibilidade que ela representa podem ser vistas como, tipo, umas tecnologias da alma, sabe? Ferramentas de inteligência emocional para a gente navegar a vida com mais leveza, com mais sabedoria. Levar Oxum para o dia a dia é praticar gentileza, perdão, respeito pelas emoções, cuidado com as relações. Nossa, que mergulho bom nessas águas. A gente viajou da África Antiga até a nossa vivência na Umbanda aqui no Brasil, explorando a fundo essa energia de Oxum. Ficou bem claro pelas fontes como o axé dela, de amor, de beleza, que vem de dentro, de sabedoria emocional, é não só presente, mas muito necessário hoje em dia. É uma força divina que nutre, que cura e que ensina a gente a arte de se valorizar e ver a beleza no fluxo da vida. Exatamente. Oxum lembra a gente o tempo todo que a força de verdade pode estar na suavidade, que a maior riqueza é se conhecer e amar com consciência, e que a espiritualidade fica mais profunda quando a gente se permite sentir, acolher as emoções e fluir com a vida. Como o rio que sempre acha o caminho para o mar. É um chamado constante para a gente se conectar com esse fluxo vital, dentro e fora da gente. O amor como um estado de consciência mesmo. Então, para a gente fechar essa nossa conversa, fica aqui uma reflexão inspirada direto no símbolo mais forte de Oxum, que é o espelho. Se as águas dela refletem como a gente está por dentro, como é que estão as nossas águas internas agora? Estão limpinhas, fluindo tranquilas, refletindo a luz da nossa essência? Ou será que estão meio turvas, agitadas, precisando daquele toque gentil de limpeza, de auto-amor, de consciência que Mamãe Oxum inspira com tanta doçura e tanta sabedoria profunda? Fica a pergunta para cada um levar. Ora, iê, Mamãe Oxum.